Olá, meu nome é Lucas. Meu nome é João. E esse é o nosso código do trabalho 1 de D3. Aqui, começando o nosso código, a gente começa com a main, onde a gente inicializa algumas variáveis auxiliares, utiliza o scanf para poder pegar algumas entradas. Aqui, logo em seguida, a gente vem no switch case break, onde a gente passa o comando que o usuário quer coletar, de 1 a 6, do jeito que foi especificado no PDF. E aí, cada comando faz aquilo que foi especificado. Aí, logo em seguida aqui, a gente tem os arquivos .h, onde a gente faz onde a gente declara algumas coisas, como o cabeçalho, os dados e algumas funções auxiliares que a gente utiliza para manipular os arquivos binários. Logo em seguida a gente vem aqui também nas funções fornecidas, que foram fornecidas pelos monitores, a função binária na tela, scan quote, enfim. E logo em seguida a gente vem aqui no cabeçalho.c, onde a gente de fato inicializa o que foi declarado no ponto .h. Então a gente inicializa aqui o initialize data, que serve para inicializar os dados dos registros. A gente vem no initialize header, que serve para inicializar os dados do cabeçalho. Write header, que serve para poder escrever os dados do cabeçalho no arquivo binário, e algumas outras funções úteis que a gente utiliza para dar update em algumas coisas, como status, topo, próximo RN, enfim. Logo em seguida a gente vem aqui no nosso código principal, o corpo dele mesmo, que são as funções SQL, e aqui a gente começa com print data, onde a gente printa aqui em ordem para o comando 2, para o comando 3, de acordo com como foi especificado no PDF. Logo em seguida aqui a gente tem o add species, que a gente utiliza no comando 1, que é o create table, que serve para poder pegar os dados que a gente passa por parâmetro lidos do arquivo CSV para escrever no arquivo binário, utilizando o fwrite, funções de manipulação de arquivo binário. Aí aqui a gente vem de fato no primeiro comando, que é o create table, onde a gente faz todo aquele processo de verificação, de abertura de arquivo, verificação se há ou não há falha de processamento do arquivo. A gente inicializa algumas variáveis auxiliares, como o header do cabeçalho, o species, dos dados do registro, e logo em seguida a gente vem aqui num laço onde a gente utiliza o fgetS para poder coletar os dados passados pelo arquivo CSV. A gente faz uso do strcep, que consegue ler dados entre vírgulas tranquilamente, e aí a gente coleta esses dados, joga no add species, que foi a função que eu falei, que pega os dados e faz o fwrite no arquivo binário. E aí ele escreve tudo no arquivo binário. Aí logo em seguida a gente atualiza o próximo RN, o número de páginas de disco, utiliza as funções auxiliares para dar update nesses dados, e aí fecha os arquivos e retorna 0 com sucesso. Bom, e aqui agora a gente começa a próxima função, que é fselect. Na fselect a gente vai basicamente abrir o arquivo binário e usando a função fread a gente vai lendo todos os registros até a gente chegar no último, quando ele vai retornar 0, o fread. E a gente usa aquela função auxiliar que o Lucas falou antes, chamada print data. Antes a gente tem que verificar se a espécie não está removida, se ela estiver removida a gente não vai imprimir. E no final a gente imprime o número de páginas de disco total calculado dividindo por 10 e vendo se sobra alguma coisa ou não. Depois a gente chega na função select from. Select from ela vai ter um critério de procura, então a gente tem que a gente tem que procurar até achar um campo selecionado pelo usuário. Então a gente vai fazer a mesma lógica da função acima, só que a gente vai ter que usar o vários else if aqui embaixo para comparar o campo que a pessoa deu e o valor do campo que a pessoa deu com o valor que está dentro da struct que a gente está dentro dessa vez. E se tiver igual a gente imprime, se for um campo de valor único, como o nome, por exemplo, a gente não procura mais porque o nome só pode ter um. E no final a gente imprime o número de páginas de disco. Depois a gente chega na função fremove. A fremove tem uma lógica muito parecida com a função acima, em relação a gente ter que procurar um arquivo com um campo especificado, só que a fremove ela tem que remover o arquivo e não imprimir ele na tela. Só que aqui a gente começa a mexer com o cabeçalho, então quando a gente remove o arquivo a gente tem que alterar o topo, tem que o número de registros removidos, propriedade do cabeçalho. Então a gente procura de um jeito parecido como a gente fez na função select from, só que se a gente tiver encontrado o arquivo, a gente remove ele, marca como no status e faz o resto das coisas que tem que fazer no cabeçalho e na outra propriedade. No final, a gente dá um initialize data para zerar a struct e procurar as próximas que batam com esses mesmos critérios. E atualiza todas as propriedades que tem que atualizar. Depois a gente chega na função insert into. A insert into ela vai colocar um novo registro no arquivo, seja tendo casos removidos ou não. Então, a gente tem que primeiro ler os novos campos de registro que vão ser inseridos, que o usuário vai colocar, e a gente tem que abrir duas possibilidades, já tendo registros removidos no arquivo ou não tendo. Se já tiverem arquivos removidos, a gente tem que colocar no topo da pilha, mover a pilha para o próximo registro removido e no final mudar o cabeçalho como tem que mudar. E a else é no caso que não tem nenhum registro removido, que só vai colocar um no final e mudar o próximo RN. E por último a função compact. A função compact ela tira todos os registros removidos. Como que a gente faz isso? A gente cria um arquivo temporário binário, passa todos os arquivos não removidos logicamente e no final a gente remove o arquivo antigo e renomeia o arquivo temporário novo com o nome do arquivo antigo. Então no final a gente fica com o mesmo arquivo, o mesmo nome pelo menos, só que só com arquivos novos e zero cabeçalho. E em resumo, esse é o nosso trabalho.